Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Meus amados, estamos iniciando mais uma revista da Escola Bíblica Dominical. Essa nova revista vem com o título Dons Espirituais e Ministeriais. Com certeza será bênção para todos nós. Será composto de 13 lições e hoje a lição é de número 1, que nos traz o seguinte tema: E deu dons aos homens. Aproveitando a oportunidade, também vamos fazer a leitura do texto áureo da lição, que nos diz o seguinte: Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A palavra dádiva, ela vem da raiz hebraica que quer dizer Natan, que significa dar. Nós podemos observar que os dons de Deus também atuavam no Velho Testamento, mas eram de uma forma restrita. Somente poucas pessoas participavam, como os reis, os sacerdotes e também os profetas. A maioria do povo de Deus não tinham essa acessibilidade aos dons espirituais. Mas no Novo Testamento as coisas começam a mudar. Nós vemos que no Novo Testamento há uma promessa de Cristo baseada lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, antes de Cristo ascender ao céu. Ele prometeu aos seus discípulos, Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Então Jesus Cristo estava prometendo enviar o seu Espírito com poder para capacitar a cada um dos seus seguidores. Mas qual é a função e qual é o objetivo do Senhor conceder os dons espirituais para a sua igreja? Em primeiro lugar, para cumprir o ide de Jesus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, nos diz: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, para cumprirmos o ide de Cristo de uma forma eficaz e com poder, devemos sim buscar os dons espirituais para estar sendo capacitados. Além de sermos capacitados para a obra missionária, o intuito dos dons também era para a edificação do corpo de Cristo. Como nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 5, o apóstolo Paulo compara a igreja de Cristo como um corpo humano. No corpo humano existem as mãos, os pés, o tronco e também a cabeça. Cada um tem a sua função e a sua importância. Assim também os dons espirituais na vida do corpo de Cristo. Os dons espirituais são diversos, mas cada um dom executará um propósito da vontade de Deus. Existem 3 categorias de dons espirituais. A Bíblia nos revela no livro de Romanos, no capítulo 12, nos fala dos seguintes dons: ministerial, o dom de exortar, de misericórdia, de repartir e também um dom diaconal. Nós vemos também, além dos dons de serviço, existem os dons espirituais que estão inseridos lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo nos fala dos seguintes dons: o dom da palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento espiritual, variedade de línguas e interpretação. Além dos dons espirituais, existem também os dons ministeriais. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 4, nos revela os seguintes dons: dons de apóstolos, profetas, evangelistas, doutores e também de pastores. Aqui nós vemos 3 categorias dos dons espirituais. E isso é muito importante que a igreja esteja atenta e buscando para podermos assim receber esse poder, esses dons que vêm de Deus para a nossa vida. Então, os dons espirituais, eles vieram para capacitar a igreja para a obra missionária, o ide de Cristo. Os dons também nos capacitam como igreja de Cristo para o serviço e edificação do corpo de Cristo.
mas também o dom, ele nos capacita pessoalmente. Cada um que busca a Deus e recebe o dom, ele também é edificado na sua vida espiritual. O apóstolo Paulo, ele convida a todos os crentes a buscarem os dons espirituais. Mas para receber os dons espirituais, isso não é uma questão de mérito. Os dons não são dados pelo mérito pessoal, mas sim pela graça de Deus, mediante a fé daquela pessoa que esteja buscando. Então os dons são para capacitar e é recebido mediante a fé, a busca e a crença que Deus ele é fiel e poderoso para conceder aquilo que ele havia prometido. Queridos, nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Dependemos de Cristo e do seu poder. E também dependemos dos nossos irmãos para a edificação da igreja, o corpo de Cristo. Por isso a necessidade, assim como Paulo nos convida a buscarmos os dons espirituais, porque os dons vão nos capacitar para esta tão grande obra e edificação do corpo de Cristo. Pode ser que cada um irmão tenha um dom diferente, mas todos os dons são importantes, assim também como o corpo humano. A mão é importante, também como o pé é importante. Cada parte do corpo humano tem a sua função e tem a sua importância. Assim também a Bíblia nos revela que há diversidade de dons e todos os dons são importantes para a edificação do corpo de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo nos convida a procurar com zelo os dons espirituais. Os dons estão à disposição de todos que crê em Jesus Cristo. Se você crê, você tem toda a liberdade de buscar do Senhor os seus dons e ser assim capacitados para a edificação tanto sua como também do corpo de Cristo. Assim, queridos, finalizamos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical falando sobre os dons espirituais, a sua importância, a sua atuação tanto no Velho como também no Novo Testamento. Sabemos que os dons espirituais não é uma questão de mérito do homem receber, mas é a graça e misericórdia de Cristo. E todos aqueles que crê e buscar com fé, com certeza receberá a capacitação e os dons espirituais. Que você possa curtir, comentar e também compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas com esse estudo. E Deus abençoe a todos vocês. Shalom, povo de Deus.